a gente vai começando a fazer organizando as ideias, né? Vai aparecendo muita coisa interessante. Então nós temos que fazer jus ao repositório de conteúdo, inclusive com memória, né? Guardar os dados, né? Os dados estarem disponíveis, né, para as pessoas, porque eu fico olhando a situação hoje, nós estamos em 2022, e a quantidade de ações, né? Não vou dizer projeto, mas de ações de conservação no Brasil inteiro, uma coisa assim fantástica, e tem um passado, né? Uma série de ações passadas, né, que as pessoas não conhecem, que poderiam inclusive espelhar nessas experiências, não, como se diz, não reinventar a roda, apesar essas experiências antigas, né, e implementar, reaplicar elas com inovações e tal. Então a gente vai vendo assim, eu numerando assim, mais ou menos por alto, assim, eu tinha na época, mais ou menos assim, uns 20 anos atrás, tinha talvez três ou quatro projetos assim grandes, né, de meliponicultura no Brasil. E eram os únicos, na verdade. E ninguém criava abelha, ninguém mexia com isso. A criação de abelha estava restrita mais às universidades, né? O pessoal trabalha com pesquisa, e alguns núcleos comunitários espalhados pelo Brasil aí, mas com projeto mesmo assim, não tinha. Então eu resolvi falar hoje, uma vez que a gente teve falado da proposta da última live, da proposta fazer um levantamento de projetos de ações de conservação, mas que não estavam traduzidas em projetos, na verdade, né? E a gente divulgar essas experiências, que são muitas, na verdade, mas são muito isoladas, são muitas ações isoladas e que precisam ser divulgadas. Eu fico pensando muito na experiência passada do projeto Abelhas Nativas, que praticamente está só na memória, né? E na verdade não existe uma forma, um local onde você tem uma síntese real dessas ações. E é por essa razão, inclusive, que a gente vai ter que trabalhar um pouco com o site do repositório de conteúdo da Wikipédia para colocar essas informações para as pessoas lerem e conhecerem um pouco mais sobre isso. Nós temos assim vídeos, né? Um vídeo aqui, outro vídeo ali, uma informação aqui, mas assim, nada assim que traduz exatamente o que foi o projeto Abelhas Nativas. Então eu resolvi hoje falar um pouco sobre ele. Antes que a memória se esvaia, vou falar um pouco sobre esse projeto Abelhas Nativas, que eu acho que precisava a gente pensar muito nesses tipos de iniciativa, né? Precisamos retornar com essas iniciativas, que na época eram muito ousadas. Tanto é que foi um projeto que ganhou, se não me engano, os 3 prêmios ambientais. O mais significativo deles é o Prêmio Ford de Conservação Ambiental. Na época, um projeto grande, significativo, que tinha um peso danado, da categoria de negócios de conservação. Depois teve um outro projeto, um prêmio do Nordeste, parece, melhores projetos ambientais do Nordeste, foi ganhado pela Universidade Federal do Maranhão. E teve um outro, que eu não estou lembrando qual que era, de uma instituição alemã. Esses são os 3 que eu me lembro, mas houveram outros prêmios também. Então, assim, é uma coisa assim que a gente vê assim, não tem nada assim nessas iniciativas, né? Nada assim nesse sentido. Então, assim, por que eu falo isso? Porque ele gerou um impacto grande, tanto é que muita coisa que, inclusive, se faz hoje, na verdade, foi resultante desse projeto. Ele teve um impacto muito grande em vários aspectos. Então, é bom a gente rever um pouco, falar um pouco sobre o projeto. Na verdade, como é que ele começou, na verdade? Tinha uma empresa, eu já tinha falado isso há um tempo, uma empresa chamada Comercial e Agrícola Paineiras, que é uma empresa de eucaliptocultura. Ela é uma subsidiária da Suzano, mas não era a Suzano que estava aqui, era Paineiras. E eles tinham um projeto de fazer um plantio de eucalipto, 45 mil hectares de eucalipto, na região nordeste do Maranhão. É muita área. E aí eles precisavam de conhecer bem a região, é cerrado. Então eles começaram a fazer parcerias com várias instituições, várias universidades, não só aqui do Maranhão, como instituições de São Paulo, a USP, né? E até mesmo universidades internacionais,
dos Estados Unidos, por exemplo, trabalharam lá nesse projeto, a Covid. Então nós fomos, na verdade, a Universidade Federal do Maranhão foi convidada para fazer projetos, pesquisa na área, conhecer a área, fazer levantamento, fazer trabalho junto com as comunidades rurais. É uma área muito extensa, muito grande. Eles ofereciam um apoio todo necessário para isso. E em 2000, a gente já estava com a Amavida, né, trabalhando, resolvemos fazer uma avaliação local da possibilidade de trabalhar com processos produtivos. E o que estava nos preocupando, na verdade, é o fato de que o eucalipto, além do eucalipto desmatar muito cerrado, tinha aquela questão de atrair a apicultura. Então, além do desmatamento cerrado, viria junto outro processo que já era preocupante naquela época, que era a apicultura, que acabaria praticamente comprometendo a fauna nativa local. O que chamou atenção no projeto na época é que tinha um projeto interessante, porque as áreas de plantio eram fragmentos e eram ilhas, na verdade, eucalipto, e no entorno dela haviam corredores de vegetação nativa, que a gente achou interessante porque possibilitava que, apesar do impacto que fosse gerado pelo desmatamento, você tinha condições de manter um ciclo genético das populações selvagens na região. Então a gente achava assim, que era muito melhor a gente estar junto para minimizar o impacto que seria que de fato aconteceria, né? A gente sabe como é que a questão do poder econômico nessas horas é muito forte, né? Do que a gente simplesmente entrar em confronto com a empresa. O projeto estava bastante avançado, já estava aqui no Maranhão há uns 10 anos já, então a gente resolveu pensar em alguma possibilidade. E uma das questões que apareceu é a possibilidade de a gente aproveitar as abelhas nativas que haviam na região, considerando que a tiúba é uma abelha extremamente produtiva, e podíamos implantar, junto com as comunidades rurais, a criação de abelhas nativas voltado principalmente para a geração de renda, porque naquela época as comunidades rurais não tinham praticamente a mínima estrutura. As políticas públicas eram zero para aquela região. Não tinha energia elétrica, não tinha saneamento, não tinha nada. Então as comunidades estavam em situação muito difícil. Um tempo atrás, anos 2000, já teve uma seca muito forte que essa empresa, essa Paineiras, teve que fornecer muito apoio para as comunidades, que muita gente não estava conseguindo plantar mandioca, que é a alimentação, a cultura básica, né, da região. Então, passou por esse processo, por esse perrengue de seca brava. Eles estavam preocupados com isso, com esse processo produtivo aí, e a gente, então, em 2000, fomos lá, avaliamos, achamos viável a implantação de um projeto desse. Só que é um projeto grande, a área é muito grande, como eu já falei, cada comunidade, na média, entre si, tem uma distância de 35 quilômetros, não só em relação à sede do município, em relação entre elas mesmas. A distância é muito grande. Para vocês terem ideia, tinha épocas que eu percorria o Cerrado, em um dia a gente percorria 700 quilômetros, né? É muito puxado, era muito puxado. Então foi feito esse projeto Abelhas Nativas, a Amavida, Associação Maranhense para a Conservação da Natureza, assumiu a responsabilidade de coordenar o processo e a universidade entrou para o apoio técnico. Então começou mais ou menos em 2001 o projeto. Começou com uma comunidade, a primeira comunidade que a gente começou a trabalhar, ela tinha, que é a única da região que criava abelha. Nenhuma comunidade da região criava abelha. A única que criava mesmo abelha era essa, chamada de Todos os Santos, no município de Urbano Santos. E o curioso é que eles usavam aquele sistema artesanal de criação de abelhas em cortiço, que eram troncos que eles pegavam no mato, né, cortavam os dois lados do tronco e deixavam o tronco na posição horizontal, apoiado num cavalete. E ali eles enfiavam a mão nas laterais do tronco, que ficava fechado com barro, para tirar o mel. A forma mais primitiva que se tinha de criação de abelha. Então eram vários troncos, vários cortiços espalhados na comunidade. Tinham mais de 20 famílias e cada família tinha em torno mais ou menos de 20, 30 cortiços. Então a primeira comunidade que a gente começou a trabalhar foi essa de Todos os Santos. E depois, paulatinamente, foi entrando outras. E chegamos praticamente nesse processo todo, chegamos a atender 19 comunidades rurais. Nem todas avançaram, com uma série de razões, mas algumas conseguiram persistir e conseguiram. E hoje
muitas delas aí já estão aí, tem iniciativas próprias de venda de mercado, já não depende mais tanto da gente, mas não estão nas condições que poderiam estar se o apoio continuasse. Porque futuramente, embora a Paineiras apoiou o projeto até mais ou menos 2010, quer dizer, foi de 2001 a 2010, quando ela foi extinta e entrou a Suzano, aí entrou a Suzano de fato, a coisa começou a degringolar. Aquela história que eu falei sobre a questão da confiança nas relações empresariais, que precisam ter muito cuidado com isso. Então, nesse processo todo, a coisa foi degringolando e ficaram algumas que ainda continuam persistindo, mas não sem aquele apoio que tinha naquela época. Então, era um projeto grande, porque teve um estudo, uma avaliação toda dos dados sobre o desempenho, sobre a produtividade, né, sobre a questão das condições que você começa a implantar uma comunidade do zero, o que acontece em 1, 2, 3 anos. Então a gente tinha um entendimento muito claro, né, desses cenários, né, e das perspectivas que a gente poderia ter com relação a esses processos de criação e de produção. Então, tanto é que acabou sendo referência, né? Porque, na verdade, assim, qualquer tentativa agora que eu possa pensar, mais ou menos, implantar alguma coisa dessa, eu referenciar nesse projeto. Que aconteceu, houve, né, teve resultado. Então, tem desdobramentos. Então, o que me preocupa, na verdade, é quando você começa a entrar nesses processos, nessas várias ações de conservação, não tem uma coisa clara, delineada, um projeto claro, definido, com objetivo, que você possa depois pegar aquilo ali e aplicar ou multiplicar em outras ações com outros parceiros. Essa que é a questão importante que a gente tem que pensar, a questão das parcerias, né? Nas parcerias honestas, vamos dizer assim, né? Das pessoas que querem, de fato, ajudar as pessoas, não simplesmente aproveitar de um processo para, por exemplo, ganhar dinheiro, vendendo colônia, entendeu? Um monte de coisa que você pode imaginar aí, que N pessoas estão entrando por essa seara, né? Essa seara econômica. Obviamente a questão econômica é importante, né? Mas ela é apenas um auxílio, né, para você atingir uma meta final, que é a conservação. Porque, como eu já falei, não adianta você querer incutir nas pessoas que as pessoas vão criar abelha e vão ganhar dinheiro. Não tem isso. Se estão ganhando dinheiro, é porque estão fazendo alguma coisa que não é o recomendado. Tem projetos, por exemplo, tem casos de projetos que eu conheço, que eu vou tentar reaplicar um projeto de abelhas nativas nas localidades, que as pessoas começaram até bem. Mas como um projeto desse leva tempo, eu falo assim, olha, gente, é de 3 a 5 anos. Você não vai começar a produzir no final do ano, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 2. Você começa a pensar daqui a 3, 4 anos, 5 anos. Então, como as pessoas não têm paciência, aí começa a vender colônia, e aí começa a ganhar dinheiro, que a procura é muito grande, começa a ganhar dinheiro, e aí sim. E aí praticamente desvirtua todo o propósito original. Que você realmente, às custas do esforço da criação da conservação, você comercializar os produtos das abelhas e viver disso. Mas não tem como. Não tem como viver disso. Porque, na verdade, assim, a abelha nativa é uma espécie que ela está muito dependente das condições locais, do ambiente local. Não adianta você forçar a barra. O sistema tem uma capacidade limitada de suprimento. Então, se você tentar fazer de forma com que aumente o número de colônias para você ter uma produção, você não vai obter. Porque o sistema ambiental não vai ter condições de fornecer isso. E aí o que acontece? As pessoas começam a fazer alimentação artificial, começam a botar xarope com açúcar, começam a ter uma produção que na verdade é artificial. Você mantém as colônias de forma artificial. E aí você não tem condições de ter uma avaliação clara sobre as condições ambientais que você está trabalhando. Ela te dá uma noção distorcida da situação. Porque fica dependendo. Porque se você cortar a alimentação artificial, você vai ver que as colônias, muitas delas vão morrer. Porque o sistema não está preparado para aquilo. E as colônias também, você pode fazer um melhoramento genético, melhorar um pouco a produtividade, mas você não vai ter uma produtividade, não vai chegar aos pés de uma produtividade de uma abelha africanizada, por exemplo. Então, assim, eu estou conversando hoje com um ex-aluno meu, um trabalhador rural, tem uma criação, e ele tem uma produção grande de mel aqui na Baixada, muito boa, ficou muito feliz, né? A produção dele deu mais ou menos em torno de 3 litros por colônia, ele tem 30 colônias. E ele falou do amigo dele também, que teve estava na mesma época, e a produção foi bem mais baixa.
E ele tinha, esse outro amigo dele tinha 60 colônias, o dobro. E a produção foi menor. Aí eu perguntei para ele assim, mas o que houve? O que será isso aqui? Eu falei, é o manejo. As pessoas assim, não prestam atenção no manejo, né, adequado. Essa é uma questão complicada que se tem, né, que pensar, né? Quer dizer, ele teve cuidado, manejar, preparar as colônias da forma correta e tal, para ter uma melhor produção. Mas quem você acha que é simplesmente botar as caixas lá, aumentar a quantidade, acontece, a gente vê vários casos, assim, bem evidentes disso. E aí eu fico pensando, assim, sobre essa questão de produção, né? As pessoas pegam, muita gente vem aqui, pega colônia de tiúba, compra colônia de tiúba, leva para quanto é canto. E é aquela história, não adianta a gente falar, porque não é por aí, né? Porque se eu pegar uma tiúba, por exemplo, numa região lá de Buritizinho, por exemplo, em Belágua, que tem uma ótima produção, e vou levar aí, sei lá, para Sete Lagoas, Minas Gerais, primeiro, porque a abelha não está adaptada a esse ecossistema. Se tiver, as condições ambientais não vão ser as mesmas, a produção não vai ser a mesma, não tem como. Então, assim, vamos dizer assim, chega a ser tão judiação que você levar essas abelhas para esses locais sem um devido cuidado, achando que vai sustentar elas com xarope artificialmente, e isso acaba dando um prejuízo danado. E você acaba tendo que compensar isso vendendo colônia. E aí começa a entrar naquela seara de comércio ilegal de ninhos. Então eu fico pensando assim, quando eu tive nas comunidades de Belágua, aqui no Maranhão, que é uma região muito seca, praticamente assim, uma grande parte do ano é seco. Parece uma restinga, assim, parece que você está numa região meio semi-deserta, assim, né? Quando eu estive lá, seca e areia, né? Não tem estrada. Tudo é ou com carro traçado ou com trator. Quando eu cheguei lá, a produção na época era de 1,5 kg de mel. E na época, tinha os produtores da região da Baixada Maranhense, que era da Amazônia, legal, que tinham produção mais ou menos em torno de 3 litros. Eu achava, particularmente, que aquilo ali, as condições ambientais eram tão precárias que ela é a razão porque a produção era baixa, dessa de Belágua. Era menor. Então eu sempre achei que a produção da Baixada sempre seria maior do que a produção de mel da região de Belágua. Um é a Amazônia e o outro é aquela cerrado meio restinga, meio deserto, aquela coisa assim, meio... Aparentemente não havia muita floresta, né? Muito vegetação rasteira. Agora, o que a gente observa, né? Simplesmente, depois de 3 anos, começaram a aparecer colônias que estavam começando a produzir 3, 4 litros de mel. Antes produzia 1,5 litro. E eu cheguei a um ponto de uma das colônias, não precisa nem falar que eu sou mentiroso, não, que eu posso até mandar uma foto para vocês. Uma das colônias que eu tirei mel, extraí em um dia 12 litros de mel. 12 litros de mel. Nessa mesma região, que antes produzia 1,5 litro, e que eu achava que não produzia lá grandes coisas. E aí, qual que é a resposta? O que está por trás aí? É o manejo. Tá? Mas o manejo por quê? O que aconteceu essa questão? As pessoas não foram manejadas bem, não foi isso. A questão é a seguinte, que quando você vai, tudo quanto é lugar, você fala nas comunidades, olha, você não pode ficar pegando o ninho do mato e levando para cá para o meliponário. Você tem essas colônias, você vai trabalhar com elas, vai dividir elas, as que estão mais produtivas. Não vai ficar trazendo ninho de fora, ninho selvagem. Tá? Não faça isso, deixa lá. Mas o pessoal não adianta. Você fala, o pessoal vai todo mundo levando o ninho, levando cortiço, tronco de abelha lá para o meliponário. E aí você acaba simplesmente se prejudicando no melhoramento genético que você está querendo implantar. O que aconteceu no caso de Belágua é o seguinte, que o pessoal tinha tanto medo de mexer com a abelha que não fazia nada. Simplesmente não fazia nada. Sempre deixava para a responsável lá para fazer as divisões, essas coisas. Então eles não pegavam nada. Então isso fez com que essa população cada vez mais tivesse produção cada vez mais significativa. E hoje eles produzem. Esse ano, por exemplo, nós tivemos agora na caminhada da colheita, eles produziram, se não me engano, foi 4 litros cada colônia, na média. Então, tem um lá que produziu 120 litros de mel no meliponário dele. Então, assim, é isso que nós temos que ter em mente. E para isso, nós temos que, claro, um subsídio e projetos claros que orientem essas pessoas. Não começando simplesmente a criar abelhas sem saber qual propósito a gente quer chegar, o que podemos fazer a partir disso aí.
Então, esse mérito que nós estamos plantando agora de conservação de abelhas nativas visa exatamente isso, a gente descobrir exatamente essas iniciativas, né, que merece a gente apoiar no sentido de divulgá-las também. Quem sabe fazer uma parceria, né? O Instituto Abelhas Nativas pode fazer uma parceria futura com essas experiências, porque elas são muito boas, muitas delas são muito boas, merecem serem consideradas. Mas tudo tem que estar incorporado dentro de um propósito. Então, por isso que eu estou falando um pouco sobre esse projeto, porque eu acho que é uma coisa que nós temos que espelhar. Vocês podem acessar no site lá do Instituto Abelhas Nativas, lá o wikipedia.eco.br. Lá tem lá um link lá, tem uma seção lá chamada Meritória, que é várias experiências que nós estamos acumulando de várias pessoas, nós estamos colocando ali. E uma delas é do projeto Abelhas Nativas. Não está muito ainda completa, porque nós estamos acumulando os dados, né, organizando os dados. Mas tem alguns vídeos que dá para ter uma ideia de como é que foi esse projeto e qual o impacto que ele gerou naquela época, tá? Que merece ser conhecido. Com relação a esse apoio, nós vamos colocar um cadastro no site, lá no Wikipedia, e ali vai ter um cadastro que a pessoa interessada pode se cadastrar como proponente e aquilo que ele chama de projeto, um trabalho que ele esteja fazendo, que queira que a gente incorpore como um projeto de mérito, né? Que a gente vai considerar e vai dar dessa divulgação. Tá? Então, fica aí o recado aí para os interessados. Todas as informações, vocês podem aí no link, e tem todos os links lá para vocês conhecerem um pouco sobre esses cursos, sobre a experiência lá do Maranhão, e tem vários links também aqui, ó, que eu posso indicar para vocês, que são dos sites, né? Dos canais de divulgação que a gente tem utilizado para tornar o mais amplo possível o conhecimento sobre essas abelhas. Entendeu? Então, minha gente, eu vou agradecer a vocês, tá? Um grande abraço. E veja lá, tem muita coisa nova no site, tá? wikipedia.eco.br, muita coisa nova, tem cursos. A gente em breve vai disponibilizar os e-books mais completos sobre as abelhas. Então tem muita informação que nós estamos preparando aí, que espero que no ano que vem a gente vai ter muita coisa boa. O objetivo do site é ser um repositório mesmo de informação. Entendeu? Tudo que dê apoio para qualquer iniciativa que vocês possam ter com relação à criação de abelha. Mas a criação de abelha com responsabilidade. Não ficar pegando só dicas e macetes. Vamos aprofundar, saber quais razões, porque certas coisas têm que ser tomadas, temos que tomar cuidado, para não acabar não fazendo uma coisa grave, que é acabar prejudicando as abelhas. E, enfim, todas as decisões que nós temos que tomar, na verdade, era para beneficiar as abelhas, não é para beneficiar nós mesmos. Tem que pensar nisso aí. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês e até lá.